Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, Evangelho sinóptico. Capítulo 23. Quando a gente fala evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos uns com os outros ali. Os fatos, o tempo, as histórias. A questão é que o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, eles foram baseados no evangelho de Marcos. E Marcos era discípulo de Pedro, um jovem discípulo de Pedro, foi também de Paulo um tempo, mas de Pedro. E esses dois evangelhos se basearam no evangelho de Marcos. Por isso fala sinópticos, porque eles se parecem. Só o evangelho de João, que tem uma autenticidade, tem um fato só, se eu não me engano, ou pouco, de semelhanças das histórias. Amém? Lucas capítulo 23, versículo 32 ao 43. Vamos ler bastante hoje. Diz assim a minha tradução: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Assente-se, por favor. Precisamos de tempo em tempo falar sobre crucificação. Vou colocar o tema dessa mensagem de o lugar da cruz. Olha, eu sei que pessoas já fizeram muitas coisas por você. Talvez, como eu esses dias, atolei a caminhonete, liguei para uns 10, mas 2 me ajudaram. 2 ou 3 ali me ajudaram e coisa e tal. Para mim, poxa, foi uma grande ajuda. Talvez alguém pagou a tua faculdade, talvez alguém fez diferença na vida dos teus filhos, eu não sei. Talvez o amor de mãe, compra um queijo, tem 7 filhos, corta em 7 pedaços. O amor de mãe, conhecido. Mas alguém já morreu por você? Alguém já fez isso de puro amor por alguém digno como você, alguém digno como eu? Porque a gente fez e faz, às vezes, tudo para não merecer tal coisa. Alguém já morreu por você? Olha, não tenho tempo aqui de especificar para você questões até científicas a respeito da cruz, que é algo absurdo, algo estudado pelos romanos, algo histórico, que demonstra aí, a ideia era fazer com que o indivíduo ele ficasse o maior período de vida possível, com o maior sofrimento e exposição possível. Porque mãos e pés não são pontos vitais para uma pessoa morrer. Não são, não é coração, não é cérebro, não é pulmão. São mãos e pés. Então a pessoa ela era amarrada nos seus pulsos e pregada
porque a mão naturalmente iria rasgar. E para ajudar, a pessoa ainda que era crucificada, o prego, os furos já eram pré-feitos, né? O prego atravessava os dois pés, se entortava do outro lado, e no caso de Jesus, eles colocaram uma coroa de espinho, porque se ele quisesse respirar, ele teria que se apoiar nos cravos para poder respirar. Tanto é que quando mataram os dois homens que estavam do lado de Jesus, eles vieram com um porrete e quebraram os joelhos dos dois, para que eles não pudessem fazer isso e morressem asfixiados. Para você ver o nível de exposição, de sofrimento, se apoiar nos cravos, esticar o corpo para frente com uma coroa cheia de espinhos, sangrando, também que não são pontos vitais, aquilo para uma pessoa morrer, e para ele poder respirar. E ainda Jesus disse 7 frases. Só que a crucificação, às vezes, tradicionalmente, se você ler um livro de história ou pesquisar no Google a respeito, ela chegava a demorar, às vezes, 3 dias ou mais. O camarada ficava pendurado, nu ali. Então, ele, naquele lugar no Oriente, onde o calor é muito intenso durante o dia e o frio é presente à noite, às vezes abaixo de 0, aquele corpo ficava exposto ali, sem alimento. Chegaram a pegar uma esponja com vinagre, porque o vinagre ele era uma anestesia também. Ou ele trazia, ou ele, no mínimo entorpecia a pessoa por um tanto. E Jesus recusou isso. É bem interessante isso. Então, para você ver o tipo de crueldade que era, a maior dor possível, por maior tempo possível, para a maior exposição possível. E aquilo demonstrava o poder do império. Eles fizeram isso, eles tentaram ultrapassar qualquer lei romana, porque os únicos que poderiam ditar a regra de uma execução era o Império Romano. Por mais que os judeus quisessem, eles não poderiam. Por isso que levaram até Herodes, né? Levaram até outros governantes para poder ter uma autorização ali, porque senão não era possível. Só para você ter uma ideia. Então, alguém fez algo detalhado por mim e por você, que nós não temos às vezes a consciência, mas quando nós começamos a meditar nisso, vai trazendo um peso de responsabilidade, um constrangimento, quando você começa a conhecer a pessoa de Jesus. E isso começa a pesar quando você está na frente de uma internet, isso começa a pesar quando você vai fazer um negócio, isso começa a pesar no mínimo constrangimento de você ter uma postura de respeito, de consideração, de temor, só para você ter uma ideia, para você entender a respeito disso. A crucificação, ela é o auge do amor de Deus por nós. A entrega voluntária de Jesus na cruz, a prova extensiva do que Deus foi capaz de fazer para que fôssemos alcançados. Ele não precisava, mas o reino dele é de amor. Ele não precisava, mas o amor ele tem um poder de alcance. O centro do evangelho se encontra, não é? O meio da Bíblia. É a mensagem central do evangelho, está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso a cruz, ela é símbolo da nossa missão. A cruz vazia, ela é símbolo da nossa missão. A cruz, ela testifica que ele não está mais ali. O que está cravado naquela cruz ali, com aquele sangue derramado, é o Evangelho de Cristo. São as boas novas, é a mensagem de amor. O poder que tem essa mensagem de amor. Então, na quadrangular, por exemplo, a crucificação, ela vem do livro de Lucas. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos e Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. A cor vermelha, como também está lá em Ezequiel, no capítulo 1, né, na entrada do tabernáculo. Mas, só para você entender que não dá para especificar muitas coisas, né, quando você olha a primeira doutrina, a quadrangular, por exemplo, você vai ver que ela tem uma cor vermelha. Ele usou a morte para trazer a vida.
Ele usou a morte para trazer a vida. O evangelho de Lucas é a primeira bandeira. E Jesus nos salva como... E se ele nos salva, quem que pode condenar? Quem que pode ter maior autoridade do que ele? Não é verdade? Quando você olha a cor vermelha, você aprende que isso de uma forma universal, a cor vermelha é um sinal de alerta. Você olha, por exemplo, para uma sirene de uma ambulância, da polícia, por exemplo, você olha as placas de trânsito que tem vermelho, você olha para o painel do seu carro ali, se aparece verde ou azul, tudo bem, se aparece laranja, opa, você tem que parar para pensar, é uma manutenção. Agora, se aparece vermelho, ou o freio de mão está puxado, não é para você sair, ou é para você desligar o carro, não é? Está fervendo o carro, alguma coisa assim. Então, uma vez uma irmã com um Uno. Uno é um carro forte, né? Aqueles Uno antigo. Eu falei, mas está fervendo o teu carro? De vez em quando aparece essa luzinha vermelha. Já estava faz tempo fervendo, sem água o carro, estourando o carro. Mas você olha para um sinaleiro, por exemplo, todos esses sinais, vermelho, ele traz um sinal para mim, para você, uma memória. Pare. E quando no mundo espiritual, demônios, Satanás, olha para um cristão, olha para você, olha para mim, o que ele vai enxergar sobre mim e sobre você? O sangue de Cristo. Ele tem que parar. Ele não pode avançar. Quando Deus Pai olha para mim e para você, Ele não vê eu e não vê você. Ele vê Jesus. Olha como isso é constrangedor. Ele vê Jesus. E ele tem a mesma frase, eu já disse algumas vezes, a mesma frase que diz, no dia do batismo dele, ele fala, esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Aí você olha para a tua vida e você pensa, Deus, o Senhor tem prazer em mim? Essa é minha filha amada, nela eu me comprazo, nela eu tenho prazer, nela eu tenho compromisso. Mas ele está olhando para Jesus, onde não há condenação. E ele nos cobre, o amor dele nos justifica. Pai, ele pecou e tem direito à morte. Eu não tive nenhum pecado, tem direito à vida. Mas eu troco isso. Eu assumo o lugar dele nesse sacrifício. Você está entendendo? Então, é isso que acontece. Quando Satanás olha para algumas regiões do mundo aí, né, algumas questões políticas do mundo, ele naturalmente vai ter legalidade, mas quando ele olha para a igreja, quando ele olha para um cristão, ele não tem acesso. Você está entendendo? Ele não tem acesso. O sangue de Cristo tem poder para nos justificar, para nos sarar, para nos dar autoridade de reivindicação. É um direito. E nós temos um testamento, um velho e um novo testamento. E testamento é um direito de herança, que eu preciso assumir a posição como filho para receber. Entenda isso. A crucificação, agora eu vou começar a mensagem, me traz alguns pontos valorosos sobre o que nós lemos aqui. Primeiro ponto que me chama a atenção, sobre a questão da cruz. Números capítulo 21, versículo 9, conta que os israelitas, olha a indignidade, Deus salvou eles estavam no meio do deserto, mas estavam totalmente providos. Com toda a minha reclamação, a tua reclamação do dia, você está vestido, você teve uma refeição hoje, não é? Com tudo isso aí você tem para onde ir, teto sobre a cabeça, você tem relacionamento, com tudo isso, pastor, estou passando um aperto agora, mas de alguma forma ele te consola, porque você sabe que amanhã ele vai continuar provendo na tua vida. Mas o povo de Israel, eles saíram de uma escravidão, estavam no Egito, cheio de ouro, não tinham nem que trabalhar, porque Deus mandava um maná para eles, um alimento que vinha do céu, água que saía da rocha, agora queremos carne, vinha codornizes, carne, agora... Mas o povo estava tão murmurador que Deus falou, agora esse período de deserto vai servir para eu educar vocês, porque todo deserto é um período de preparação, de deserto, não é? Começaram a murmurar, Deus falou quantas vezes? Então agora vai ser na prática. E Deus permitiu ali, não é a palavra certa, mas um enxame de serpentes venenosas.
E o povo de Israel começou a ser picado por aquelas serpentes. E de repente, Moisés se dirigiu a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, pegue uma madeira tal, pegue uma serpente, aliás, pegue um metal cobre, bronze, né? Pega o bronze e você vai fazer uma serpente de bronze e vai envolver ao redor desse madeiro. E você vai levantar ali no deserto essa haste de madeira e essa serpente de bronze. E todo aquele que for picado por uma serpente, olhar para esse madeiro, vai ser curado. Deus estava trabalhando obediência neles, disciplina. Pastor, mas por que eles estavam sendo picados? Para eles entenderem o que era o poder da murmuração. Porque a murmuração cega a nossa vista, intoxica o nosso ânimo, nos amarga. A pessoa, com o tempo, se ela tem o ritmo da murmuração, ela esquece dos benefícios que ela tem ao redor, de uma família linda, de um corpo com saúde, de umas experiências, memórias boas, esquece do desfrute que Deus permitiu ter. Mas a murmuração vai constantemente intoxicando a pessoa. Isso é um veneno. E Deus fala para olhar para onde? Para cima. E Deus fala para olhar para onde? Para o madeiro. E o bronze. Bronze tem um símbolo de resgate, só para você ter uma ideia. E você vai lá, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que em João, capítulo 3, versículo 14, Deus diz assim para Moisés, Deus usa, olha só, Jesus diz que assim como a serpente foi levantada no madeiro, no deserto, o Filho do Homem será levantado numa cruz. E todo aquele que olhar para Jesus será curado também. O Calvário era um lugar alto, acessível, onde todos podiam ver. Todos teriam acesso. Você está entendendo? Uma vez eu escutei uma história que me chamou a atenção, que eu achei engraçado até, de um camarada que estava cortando o cabelo lá no barbeiro, e o barbeiro, cara, pleno século XXI, você acha que Deus existe, cara? Vai pegar um negócio que não tem, e daí vai querer insistir com os outros que existe, não tem lógica. E as crianças, olha como é que está, a criança morrendo disso, e a África, e blá, 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 aquele velho discurso. E o cara cristão ali, cortando o cabelo, terminou, não falou nada. Quando ele saiu, ele viu um homem com a barba desse tamanho, cabelo daquele, parecia uma moita. Pegou o cara, levou para Deus, você pode vir aqui um pouquinho? Colocou ele dentro do salão e falou, não existe barbeiro, não existe cabeleireiro, não existe, como não, meu amigo, eu estou aqui, é só o cara vir aqui. Eu falei, da mesma forma Deus, Ele existe, é só ir até Ele. E tem muita gente que passa o que passa, porque não vai até Ele, não vai até Ele. Jesus está ao alcance, vá até Ele, busque as suas palavras, os seus milagres, a sua direção, e você vai encontrar abrigo para as suas inquietações, amém? Segundo ponto que me chama a atenção sobre a questão da cruz, a cruz estava no centro de onde deveria estar. Veja bem, Ele não foi crucificado, Jesus não foi crucificado numa catedral adornada de ouro, moda, entre duas velas grandes. Jesus foi crucificado aonde? No meio de dois nóia, dois bandidos. Jesus, não que todo nóia é bandido, né? Lógico que não. Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. Aqui por trás da droga, nenhum de nós presta. Pode ser a pessoa mais boa, atrás da droga, nenhum de nós presta. O cara rouba mãe às vezes, rouba igreja. Mas Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. E o que isso indica para mim e para você? A missão de Jesus sempre foi ir de encontro a quem precisava, de encontro ao doente, de encontro ao arrogante, de encontro ao fugitivo, de encontro ao confuso, de encontro ao julgado pelo homem, de encontro ao enganado, de encontro ao oprimido, de encontro àquelas pessoas que reconhecem a sua condição, ou mesmo que não reconhecem, recebem a oportunidade. Jesus, em sua crucificação, deu oportunidade aos dois, mas um não quis, não creu. E o outro, pela fé, creu e pediu salvação.
Um que poderia se apoiar no próprio braço e o outro que se apoiou em Cristo. E ali representa o Velho Testamento do lado e o Novo Testamento do outro lado. Qual que é o Velho Testamento? É do lado? Do lado esquerdo. Jesus no centro, ele dividiu a história. Ele mudou o calendário em antes dele e depois dele. Ele é o centro. Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz que por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Amém. E quando você entender esse versículo aqui, de Romanos 11, 36, você vai poder pedir qualquer coisa para Deus, porque Ele é o centro, e com essa finalidade, aí você vai entender a razão do Evangelho. Olha, Ele pode dividir a tua vida hoje. Como assim, pastor? Muitos aqui tiveram uma vida antes de conhecer a Cristo, e outra vida depois de conhecê-lo. Eu olho para o meu casamento antes de conhecer a Cristo. E eu olho para o meu casamento depois de conhecer a Cristo. Você olha para os teus sentimentos antes e olha para os teus sentimentos depois. Sempre há um antes e depois. O que você está esperando para iniciar uma nova vida? Terceiro ponto que eu quero falar para vocês sobre a crucificação. Sua crucificação foi em um lugar de morte. Lugar onde morriam assassinos, ladrões, um lugar maldito. Isso significa que ali é o lugar da morte da velha criatura. Certos hábitos, certos vocabulários, pensamentos, onde buscamos respostas às vezes, foram deixados no Calvário, na crucificação. Hoje, por exemplo, se você tiver com um problema, pastor, estou me sentindo meio sozinho. Você não vai pegar uma estátua amarrada e deixar de ponta cabeça ali do lado da tua cama. Pastor, eu preciso de dinheiro. Você não vai pegar um elefante e deixar ele com a traseira virada para a porta. Pastor, estou me sentindo ameaçado. Eu vou pegar aquela planta comigo e ninguém pode, vou colocar na frente. E olha, nem o mal vai. Não posso passar debaixo da escada, senão eu vou ter azar. Você é liberto de uma série de coisas. Uma série de coisas. Então, alguns lugares, antigamente, pastor, o cara me olhava torto, eu já encarava e falava para ele, qual é? E aí? No trânsito, então, meu Deus do céu. No futebol, quantas brigas eu arrumei? Briga por algo que não tem validade nenhuma. Quantas coisas, pessoas que foram logradas, quantas coisas assim, mas no Calvário é um lugar de morte. Eu escutei uma vez uma história, que talvez você conheça, de um pastor que foi batizar um homem, já um senhor. E quando mergulhou o homem, o braço dele ficou para fora. Daí o pastor falou, mas irmão, nós temos que batizar o teu braço também. Não, é que eu tenho algumas contas para acertar ainda. Por isso que o braço para fora, ele falou, né? Na crucificação é onde o nosso ego, o nosso orgulho deve morrer. E você ressuscita pela fé depois. A palavra cadáver, carne dada aos vermes. Quando você morre, se você fez alguma coisa e você teve uma prisão perpétua, por exemplo, você vai para a cadeia, se você morrer ali, ninguém vai deixar o teu corpo putrificando ali. Você já morreu. Se você nasce de novo, você nasce sem condenação. A ideia é essa. Você viu? Só um advogado disse amém. Entendeu da questão jurídica. Mas a ideia é essa. Você nasceu de novo. E ali morreu a velha criatura. Antigamente, olha, brigava-se até por causa de time de futebol. Parece que tinha treinado para isso. Hoje, a gente brinca. O cara muda a religião, mas ele não muda de time. Mas a gente fala essas coisas brincando, mas até esse tipo de coisa é para melhorar relacionamento, brincando e coisa e tal. Seja o que for que vai fazer, mesmo você cansado, você faz um esforço, porque a vida de alguém precisa ser melhorada. Mesmo cansado, mesmo precisando de um abraço, você acaba abraçando.
E você percebe a importância que você tem para aquelas pessoas. Isso se chama responsabilidade, adoção, porque somos adotados e também adotamos. E isso se chama corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é glorificado no corpo dele, isso é no nosso relacionamento. A gente sai da zona de conforto. Quarto ponto que me chama a atenção sobre a cruz. Ali foi um lugar de reconciliação. As línguas e povos mais representativos da época foram unidas. A placa sobre a cruz, ela estava escrita em grego, romano e hebraico. Este é o Rei dos Judeus. Ali é onde Cristo reconcilia o homem com Deus. Ali é onde ele reconcilia a família, o casal, os irmãos. O Calvário, a crucificação, é onde as ofensas, as divergências culturais, línguas, histórias, não importam mais do que Jesus. Onde a verdadeira paz começa a reinar. Não importa se você é grego, romano ou hebreu, Cristo nos chama para ser um em objetivo. Se você ficar só olhando para tua mulher, ficar só olhando para você, daqui a pouco tem um monte de divergência e é briga. Agora, quando os dois olham para Cristo, eles caminham na mesma direção. Nós estamos aqui não porque nós somos um robô, programado. Não, nós estamos aqui porque um propósito nos une. Assim nos tornamos um corpo, uma visão. Amém? Meu irmão, o quinto ponto que me chama a atenção. A crucificação foi um lugar de memória. O Monte Calvário, ele tinha a forma de um crânio. Você pode até pesquisar a respeito disso. Então isso nos sugere nunca perder a memória desse momento. Por isso que nós celebramos a Santa Ceia. Por isso que Jesus fala, em memória de mim. Porque se você toma alguma postura, é em memória de Jesus. Em memória dele. E essa memória do amor dele tem que nos acompanhar, porque o céu nos ama. Olhe para a cruz e veja ela vazia, mas veja também o sangue de alguém que te ama ali. Isso chamou minha atenção, eu estava vendo uma reportagem, aquele filme Paixão de Cristo, o homem que fez Barrabás. E se você procurar, você vai ver o que ele relata, a conversão dele por causa do olhar daquele outro ator que fez o papel de Jesus. E ele falou, por incrível que pareça, eu vi ali o amor de Jesus quando ele me olhava. Porque a cruz, pasme vocês, ela não foi construída para Jesus. Não tem como você pegar um carpinteiro, existe um julgamento, existe uma condenação. Você tem uma ideia? Então, a cruz, eu não posso pegar um homem de 2 metros de altura e crucificar uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m. A cruz que foi feita ali, não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Mas como de costume, um período de festa, como é que era o nome do homem mesmo ali? Pilatos. Chama e pergunta para aquele povo, a quem eu solto? Um assassino? Um zelote? Um homem terrível ou a Jesus? Na verdade, a ideia de Pilatos era apaziguar o povo. O que eu aperto aqui? Em quem eu voto? A ideia de Pilatos era apaziguar o povo, e o povo daquela época foi para as questões ilógicas. Solte Barrabás. Solte Barrabás. Eu não entendo. Solte Barrabás. Então eu vou lavar as minhas mãos, tentando tirar a responsabilidade dele, a própria esposa dele vindo alertar, o que fez com que aquele homem que não queria assumir uma postura, cometesse suicídio mais tarde. Mas há uma carta escrita por ele, uma carta com comprovações arqueológicas, que ele fala sobre Jesus, ele tem uma descrição, e você pode procurar nisso, tem até nos livros de teologia, a carta de Pilatos descrevendo sobre a Jesus, sobre a situação que estava acontecendo ali. Esse olhar de Jesus que Pedro viu, esse olhar de Jesus que com certeza mais pessoas viram ali, eu entendo que tem um peso eterno.
E quando você começa a identificar sobre essa questão do amor de Cristo, aquele tribunal que tem dentro de você e que pesa tanto dentro de você, ele tira ou você entrega aquele martelo nas mãos dele. Porque isso vai fazer com que você tire esse peso condenatório e também aprenda a conviver, levando para outras pessoas essa mesma esperança. E quando você tem esperança, você tem uma vida nova. O teu ar é diferente. Eu lembro do pastor Richard. Pastor Richard, com 100 anos, ele já morreu faz uns anos, mas com 100 anos ainda ele fazia um programa de rádio. E ele conta, eu já contei aqui na igreja uma vez, ele conta que quando ele cresceu, imagina, um homem tem 100 anos, já morreu faz uns 10, e ele conta que quando ele era criança, eles eram vizinhos de um pomar de maçãs. E ele costumava pular para roubar aquelas maçãs. E um dia o dono da macieira, ali do pomar, procurou a mãe dele e falou: olha, teu filho está fazendo isso, fazendo aquilo. E a mãe dele, cristã, chamou ele e falou assim: olha, Richard, passei maior vergonha com o que você fez. Estou humilhada. Nós vamos fazer um trato. Se você quiser comer maçã, você me pede o dinheiro, eu te dou o dinheiro e você compra maçãs dele. Mas se você pular para comer maçã de novo, roubar maçã, eu vou te dar 5 varinhadas dessa daqui. E ele falou que os dias foram passando, o estresse, as desculpas e blá, blá, blá. Aquelas maçãs ficando cada vez mais suculentas à sua vista. E olha, meu irmão, proibir às vezes gera desejo. Eu sei que ninguém vai ver, rapidinho, pulou o muro. Uma maçã na boca, na mão e a camisa cheia. Quando ele pula o muro de novo, a mãe dele está assim, ó, parecendo um Rottweiler, parecendo um Doberman. E ele, aquela maçã ficou com gosto de palha. Caiu assim, caiu as maçãs e falou: mãe, por favor, minha mãe, me perdoa, mãe, eu não vou fazer mais. Agora sim, mãe, agora eu aprendi a lição. E ela cavarinha na mão, sem dirigir uma palavra para ele. Mãe, por favor, eu não vou fazer mais. Essa foi a última vez. Foi um deslize, mãe, porque eu estava passando e eu não vi a senhora. E eu queria comer já, mas eu ia pedir o dinheiro para a senhora. Por favor, me perdoe. E ela não falava nada, eu olhava para ele. E ele começou a chorar. Daqui a pouco, ele parou de chorar. Olhou para a mãe dele: mãe, a senhora não vai falar nada. E ela falou assim: Richard, o que eu falei vai ter que se cumprir. Então, já que você está me pedindo perdão, eu não vou bater em você, mas você vai dar 5 varinhadas em mim. Mas fui eu, mãe. Ele falou que ele parou de chorar com os olhos e começou a chorar com o coração. Fui eu, mãe, que fiz. Você vai dar 5 varinhadas em mim, porque eu que estou passando vergonha. Eu amo você. E ele falou: eu não tive coragem de bater na minha mãe, mas nós tivemos coragem de crucificar Cristo. E isso tem que ter um peso eterno para mim e para você. De que a palavra que Deus falou, que aquele que se pendurasse no madeiro, que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Essa palavra ela tem peso eterno. Mas como Jesus disse para Pilatos: eu tenho o poder de entregar a minha vida e eu tenho o poder de devolver a minha vida. E hoje nós temos acesso à vida por conta dele. Você lembra como é que era a tua vida antes? Olha a porta que ele abriu para mim e para você. E às vezes a gente fica cheio de frescura, né? Eu não tenho tempo, os meus negócios, minha vida, e eu, não sei o quê. Igreja. E eu não entendo a qualificação que eu preciso ter, sair da zona do conforto que eu preciso ter. O orgulho que eu esqueci que eu deixei morrer lá. E como diz Spurgeon, olha, o Spurgeon não, Lutero. Eu pensei que o meu velho homem tinha morrido no batismo, mas o desgraçado sabe nadar. E eu tenho que afogar ele todo dia. Ele fala exatamente assim. Eu tenho que afogar ele todo dia. Porque a vontade de sentar a mão na cara de alguém, a vontade de falar algumas besteiras, a vontade de fazer, a vontade de abandonar, ela é presente. Por isso, o caminho da santidade é: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
porque Ele me apresenta um caminho quando eu o busco. Qual caminho você está seguindo? Você tem olhado para a cruz de Cristo e tem buscado a resposta? Como é que está a tua vida? Porque a maioria das brigas vem por uma imposição de egoísmos nosso frequente. E uma pessoa isolada, ela vive exatamente os motivos da sua escolha. Se você quer colher novos frutos da vida, comece a olhar para Cristo. Comece a olhar para Jesus e você vai entender o que é amor. Pastor, mas você sabe o que aquela pessoa fez por mim? Para mim? O que ela fez para mim, pastor, foi uma grande ofensa. Aí Jesus vai falar, em memória de mim. Em memória de mim. Olhe para mim, porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Porque aquela dívida eu posso perdoar, mas a dívida que eu tenho com Deus eu não consigo pagar. Ele pagou. E a única condição que Ele disse é, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Ele é Deus. Então, meu irmão, a nossa arrogância limita a nossa comunhão, limita o nosso casamento, limita uma série de coisas na nossa vida. Jesus está nos chamando para voltar a olhar para a cruz do Calvário, onde Ele tem respostas para mim e para você. Jesus quer te salvar e trazer nova vida. Jesus quer que você pegue na mão de alguém e leve essa pessoa até olhar a cruz do Calvário. Porque de lá, Ele começa a tomar conta daquele coração. Eu quero que você, junto comigo, se você pode, você dobre o seu joelho aí onde você está, porque eu quero dirigir uma oração junto com você. Se você puder dobrar o teu joelho, se você não puder e quiser ficar sentado também, fique à vontade. O importante é você dirigir uma oração a Deus, pedindo a Ele a nova visão do que você está passando. Vá até a cruz vazia, vá até a cruz vazia, porque Jesus hoje, Ele quer te salvar. E eu vou orar junto com você, e você vai apresentar essa situação que aparentemente está difícil para você. O sangue de Jesus está na tua vida, e Ele escuta a sua oração. Santo Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui, Pai. O Senhor sabe da vida de cada pessoa que tem me escutado nas redes sociais. E eu quero pedir ao Senhor que a consciência do corpo do Senhor venha estar presente. Que a cruz venha estar no lugar certo, ao nosso alcance, toda hora que precisarmos olhar. Que o teu evangelho esteja brilhando dentro da gente em novidade de vida, em respostas e força para vencer o pecado, meu Deus. Pai, aqui há corações talvez aflitos, pessoas, Pai, que ainda precisam olhar para o Senhor e encontrar esse amor que é poderoso para vencer as hostes malignas. Pai, a tua reconciliação, o véu sendo rasgado, o acesso que nós temos ao Senhor, Pai, é a melhor coisa da existência, é a melhor coisa do universo, meu Deus. Então, no nome de Jesus, ministra sobre cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está apresentando uma para o Senhor, uma situação talvez que está cansado, cansada, exausto de enfrentar uma resistência, talvez triste, humilhado, mas Senhor, nomes estão sendo entregues ao Senhor, situações estão sendo confiadas, porque nós cremos que o teu nome tem todo o poder de nos dar acesso ao Pai, que pode todas as coisas. Coloca esses demônios por terra em nome de Jesus Cristo. Coloca, Pai, essas mentiras por terra em nome de Jesus Cristo. Nos dá graça, Pai, de avançarmos, a graça da vida, a graça da recuperação, a graça de melhorar a vida de alguém por onde passarmos e levarmos até o Senhor. No nome de Jesus. Que essa atitude, que o teu gesto na cruz do Calvário possa servir, Pai, de inspiração por onde passamos e no mínimo por essa situação que nós estamos passando. Deus de provisão, Deus que ressuscita, ministra sobre esses corações, Pai, vida e amor. Assim, meu Deus, nós ligamos aos céus, te agradecendo pela tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus.
Isso, meu irmão. Deus é bom e Deus é fiel. Eu espero que você nunca se esqueça e, pelo contrário, venha se aprofundar sobre a cruz de Cristo. Amém?